Dando prosseguimento, nós vamos fazer novamente uma revisão das multiplicações e divisões por 10, 100 mil. Sei que a gente já tem conversado muito sobre isso, mas é importante sempre lembrar, porque agora essa questão vai nos ajudar na multiplicação entre números decimais. O uso do cubaritmo torna esse trabalho muito interessante, então nós vamos usá-lo novamente, porque você poderá analisar o comportamento da vírgula e desenvolver a habilidade de efetuar esses cálculos mentalmente. Vamos posicionar a coluna central do cubaritmo para a unidade, lembrando que logo em seguida, do lado direito, nós teremos a vírgula, que para separar a parte inteira da parte decimal. Em seguida, na parte decimal, uma coluna para os décimos, depois centésimos, milésimos. E do lado esquerdo da vírgula já temos a unidade, depois vem dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então, eu vou colocar um número, o número é 2,95, e esse número 2,95 nós vamos multiplicar por 10. Então, posicionando 2 na unidade, 9 na coluna dos décimos e 5 na coluna dos centésimos. Se vamos multiplicar por 10, nós vamos multiplicar todo o número por 10, a quantidade de unidades, a quantidade de décimos e a quantidade de centésimos, ok? Não é assim que nós fazemos com a multiplicação? Se eu fosse multiplicar por 2, eu não teria que multiplicar todos os algarismos por 2? Então, se eu vou multiplicar por 10, eu teria que multiplicar todos os algarismos por 10. O que isso significa? Antes de efetuar a conta, vamos discutir. Se 2 vezes 10 é 20, correto? Eu passo a ter das duas unidades, eu passo a ter 2 dezenas. Se eu vou multiplicar 9 décimos por 10, eu passo a ter 90 décimos, ou seja, eu passo a ter 9 unidades. Se eu vou multiplicar 5 centésimos por 10, eu passo a ter 50 centésimos, ou seja, eu passo a ter 5 décimos. Então, veja bem, o que era unidade passa a ser dezena, o que era décimo passa a ser unidade, o que era centésimo passa a ser décimo, ou seja, o número será 10 vezes maior. Passamos a ter 2 dezenas, 9 unidades e 5 décimos, ou seja, o resultado é 29,5. Quando eu multiplico por 10, eu aumento o número 10 vezes, então eu passei a ter 29,5. Correto? Eu vou dar um outro exemplo e a gente vai analisar da mesma forma qual é a resposta. E depois a gente vai conversar sobre a vírgula, tudo bem? Um outro exemplo. 5 unidades, 5,827. 5 unidades, 8 décimos, 2 centésimos e 7 milésimos. Esse número eu quero multiplicar por 100. Vamos multiplicar todos os números por 100. O que eu quero dizer? Que nós vamos aumentar 2 posições em cada número. Veja bem, se são 5 unidades, quanto que é 5 vezes 100? Você vai me dizer, é 500. Então, eu passei a ter 5 centenas. Correto? 8 décimos vezes 100, se fosse vezes 10, seriam 8 unidades. Como é vezes 100, são 8 dezenas. O número aumentou 100 vezes. 2 centésimos. 2 centésimos vezes 100, eu passo a ter 200 centésimos.
ou seja, eu passo a ter 2 unidades. E os 7 milésimos vezes 100 também ganha 2 posições, porque ele aumentou 100 vezes, então ele passa a estar na casa dos décimos. Veja bem, eu multipliquei por 100, todos os números aumentaram 100 vezes, eu passei a ter 5 centenas, 8 dezenas, 2 unidades e 7 décimos, ou seja, 582,7. Mais um exemplo. 8,125, 8 unidades, 125 milésimos vezes 1000. Vamos multiplicar todos os números por 1000. Quando eu multiplico por 10, o 8, que é unidade, passa a ser 8 dezenas. Quando eu multiplico por 100, passa a ser centena. E quando eu multiplico por 1000, passa a ser 8.000. 8 unidades de milhar. 8 milhares, ok? Então, eu tenho o 8, que aumentou 1000 vezes, o décimo, que aumentou 1000 vezes, o centésimo para aumentar 1000 vezes e o milésimo para aumentar 1000 vezes. Vamos andar, então, 3 casas com todo mundo. O 8, que era unidade, passou a ser unidade de milhar, 8.000, 8 vezes 1000, correto? O 1, que era décimo, passou a ser centena. O 2, que era centésimo, passa a ser dezena. E o 5 passa a ser unidade. Portanto, temos o número 8.125. A vírgula poderia estar depois do 5, mas ela desaparece, podemos dizer, não precisamos colocar, porque em seguida não teremos décimos mais nem centésimos, então não há necessidade de colocar a vírgula. Nós podemos dizer que ao multiplicarmos um número decimal por 10, 100, 1000, é como se a vírgula se deslocasse 1, 2 ou 3 casas, respectivamente, para a direita, conforme o número de zeros. Vamos repetir? Veja bem. No primeiro exemplo, 29,5 vezes 10. Não, perdão. 2,95 vezes 10. Passamos a ter 29,5. A vírgula veio uma casa para o lado direito. O número ficou 10 vezes maior. Mas podemos dizer que a vírgula se deslocou uma casa para a direita. O segundo exemplo. 5,827 vezes 100. Resultado, 582,7. Eu multipliquei por 100, portanto, é como se a vírgula tivesse se deslocado 2 casas para a direita. Confere? E no último exemplo, 8,125 vezes 1000. O 1000 são 3 zeros, eu ando 3 casas decimais. 8,125, a vírgula vai parar. Depois do 5, eu fiquei com 8.125 unidades. Treine um pouquinho, faça você. Eu vou te dar alguns itens, são 6 itens para você treinar. Primeiro, você pode observar o comportamento da vírgula, em detrimento da necessidade de colocar zeros ou não. Você pode observar algumas coisas e depois pode me contar o que você pôde observar. Vamos lá. Uma primeira fase, nós vamos fazer 0,25 vezes 10. Você vai me dar o resultado. Depois você vai fazer 2,5 vezes 10. Qual é o resultado? 25 vezes 10. Qual é o resultado?
250 vezes 10. Qual é o resultado? Um outro item. 1,45 vezes 10. Quanto dá? 14,5 vezes 10. Quanto dá? 1,45 vezes 100. Outro item. 3,585 vezes 100. 358,5 vezes 10. 3,585 vezes 1000. Outro item. 0,75 vezes 100. 0,75 vezes 1000. Você pode pausar, que depois fazer essas contas tranquilamente, depois nós vamos conversar sobre as respostas. Já vou te deixar uma outra atividade para você treinar. Vamos lá. Uma segunda situação. Item A. 0,15 vezes 10. 100 vezes 8,394. 3,8 vezes 10. 3,8 vezes 100. 10 vezes 85,42. E por último, 7,631 vezes 1000. Pause, que em seguida, quando você terminar de resolver as operações, nós vamos continuar. Então, vamos lá. Primeiro exercício. 1,45 vezes 10, 14,5. 14,5 vezes 10, 145. 1,45 vezes 100, 145. Então, esse é um exercício que é proposital para você perceber, a partir dos resultados, o que está acontecendo. E depois, perceber que multiplicar por 10 duas vezes, que foi o que nós fizemos, é a mesma coisa que multiplicar por 100. Eu acho que eu inverti a ordem dos exercícios, então agora era a vez do 0,25, eu vou falar o 0,25 vezes 10, e já falamos o segundo exemplo, então, mas não tem importância. Vamos falar o primeiro agora. 0,25 vezes 10, 2,5. 2,5 vezes 10, 25. 25 vezes 10, 250. 250 vezes 10, 2.500. Esse item ilustra bem a questão da multiplicação por 10 quando é um número decimal, ou seja, observar o comportamento da vírgula. E depois, a partir do 25, trata-se de um número inteiro, eu vou multiplicar por 10, basta acrescentar um zero, ok? No outro item, 3,585 vezes 100. Se é vezes 100, quantas casas eu tenho que andar com a vírgula para o lado direito? 2, portanto, 358,5. O 358,5 vezes 10, uma casa a mais, passa a ser 3.585. A vírgula desaparece, ela está depois do 5. Isso significa que eu multipliquei por 100 e depois por 10. Agora eu vou fazer 3,585 vezes 1000 e observa, vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou deslocar a vírgula 3 casas, 3.585, correto? Finalmente, o item D, 0,75 vezes 100, deslocamos duas casas, passamos a ter 75.
E 0,75 vezes 1.000, não sei se você observou, não tinha para onde ir, o que eu faço agora? Então tivemos a necessidade de acrescentar um zero à direita do número para poder deslocar a vírgula, então passamos a ter 750. No segundo treino, que começamos com 0,15 vezes 10, então eu tenho 1,5. Se foi uma multiplicação por 10, a vírgula deslocou uma casa para a direita. Depois, no item B, 100 vezes 8,394. Se é uma multiplicação por 100, desloco duas casas para a direita, portanto, 839,4. Item C. 3,8 vezes 10. Uma casa, 38. 3,8 vezes 100. Novamente aqui eu tenho que deslocar duas casas, então foi necessário acrescentar um zero, ok? Então 380. No item E, 10 vezes 85,42. Se é uma multiplicação por 10, a vírgula se desloca uma casa, então 854,2. E por último, 7,631 vezes 1.000. Se são 3 casas, porque é o 1.000, eu tenho 7,631. Como é que você foi? Agora nós vamos rever a questão das divisões por 10, 100 e 1.000. Vamos rever então as divisões. Um primeiro exemplo. A gente pode também usar o cubaritmo e fazer essas operações. 750 dividido por 10. Vamos pensar que na divisão por 10 é como então se esse número inteiro pudesse perder um zero, ok? Então, eu estou dividindo o número por 10, ele vai ficar cada vez menor. Cada número vai ficar 10 vezes menor. Então, eu tenho o que é centena passa a ser dezena, o que é dezena passa a ser unidade, o que é unidade passa a ser décimo, ok? Então, é como se o 750 dividido por 10 pudesse perder um zero. Então, eu tenho 75. E 75 dividido por 10? Se eram 7 dezenas, a décima parte é a unidade, correto? Se o 5 é a unidade, a décima parte é décimo. Então, eu passo a ter, de 75 dividido por 10, 7,5. Coloque esses valores linha abaixo de linha no cubaritmo e vamos observar o comportamento da vírgula. Talvez você já tenha feito isso, mas se quiser fazer novamente, mais uma vez, você vai ter a confiança de resolver essas questões mentalmente. Vamos lá. 7,5 dividido por 10. Eu agora tenho 7 unidades. Qual que é a décima parte da unidade? O décimo. 5 décimos. A décima parte, centésimos. Então, agora eu não tenho mais unidades, eu tenho 0,75. O número ficou 10 vezes menor. 0,75 dividido por 10, tudo diminui, tudo fica 10 vezes menor. Portanto, 0,075. Você quer dizer para mim o que aconteceu? É como se a vírgula agora se deslocasse para que lado? Para o lado esquerdo, correto? O número foi ficando
cada 10 vezes menor, é como se a vírgula agora se deslocasse para o lado esquerdo. Observa a necessidade de acrescentar zeros na situação das unidades e dos décimos quando a gente deixou de ter esses valores. Agora eu vou deixar você fazer sozinho e falo a resposta. 785 dividido por 10 e o outro item 78,5 dividido por 10. Outro item 473 dividido por 100, 473 dividido por 1000. Outra situação, 5,93 dividido por 10, 59,3 dividido por 10, 5,93 dividido por 100. Vou falar as respostas e fazer um comentário. Quando você tem 785 dividido por 10, a vírgula não existe. Nós já falamos sobre isso. Quando o número é inteiro, não há necessidade de colocar, mas ela estaria logo em seguida do 5, como se eu fosse colocar em reais 785,00, ok? Então a vírgula pode estar ali, pode ser considerada. E se eu quero trabalhar a divisão por 10, deslocando a vírgula para a esquerda, eu desloco, nesse caso, uma casa e tenho 78,5. No outro item, que é 78,5 dividido por 10, portanto, mais uma casa para a esquerda, o resultado 7,85. No caso do 473 dividido por 100, é a mesma situação, a vírgula não está aí. Eu não tenho zeros para eliminar, porque não se trata de múltiplos de 10, então eu vou considerar que a vírgula está logo depois do 3, e que se é uma divisão por 100, eu venho com essa vírgula, duas casas para o lado esquerdo, a resposta 4,73. E 473 dividido por 1000, então eu tenho que voltar com essa vírgula, eu tenho que deslocar para a esquerda 3 casas. Observa, eu tenho que colocar um zero para depois colocar a vírgula e ter 473 milésimos. 0,473 é a resposta. E por fim, 5,93 dividido por 10. Novamente, se eu desloco uma casa para a esquerda, eu preciso do zero para representar a unidade, então 0,593. O outro item era 59,3 dividido por 10, portanto, uma casa para a esquerda, 5,93. E o último item, 5,93 dividido por 100, são duas casas para a esquerda, então eu vou colocar um zero para servir de décimos. E vou precisar do zero das unidades, tá correto? Então, 0,0593. Então, vamos repetir essa situação da vírgula. Provavelmente você está percebendo que na divisão de números decimais também podemos dizer que a vírgula se desloca uma, duas, três casas e assim por diante. Só que agora, para a esquerda, respectivamente, quando dividimos por 10, por 100, por 1000, ok? Então, nós podemos também estabelecer uma relação entre as duas operações, entre a multiplicação e a divisão. Veja, considere aqui um número maior. Olha o número. 145
387. Vamos estabelecer uma relação entre a multiplicação e a divisão. E essa questão da vírgula. Então, vamos lá. Eu vou multiplicar esse número por 10. Se 10 vezes 145,387 vai me dar 1.453,87, ou seja, a vírgula se desloca uma casa para a direita, quanto é esse resultado dividido por 10? Quanto que é 1.453,87 dividido por 10? A vírgula volta. Ela vem deslocada uma casa para a esquerda, eu passo a ter novamente o valor inicial, 145,387, ok? Vamos fazer de novo. Vamos pensar nesse número de novo. 145,387 multiplicar por 100. Quando você multiplica por 100, a vírgula se desloca, duas casas para a direita, o número fica 100 vezes maior, portanto, passei a ter 14.538,7. Quanto é 14.538,7 dividido por 100? Se há uma divisão, voltamos duas casas, ou seja, deslocamos a vírgula para a esquerda e voltamos a ter 145,387. Eu espero que você esteja acompanhando, que esteja aprendendo, que esteja mais feliz com as suas realizações. O meu nome é Luísa Maria Marques Poloni Cantarella e hoje é dia 6 de agosto de 2019.